Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 5. Grande Gabriel, pessoal chegando aqui, meu boa noite, Gabriel, meu boa noite para você que está chegando pelo YouTube, meu boa noite para você que está aí na escola acompanhando a nossa aula. E aí, conteúdo, como a gente já trabalhou a trigonometria, eu tive percebendo que alguns alunos não acompanharam todas as aulas, estavam um pouco perdidos. A gente vai fazer uma revisãozinha rápida, tá bom? Das partes mais importantes do conteúdo que a gente vem trabalhando, tá com 2 semanas. Por quê? Porque tem que treinar mesmo, tem que aprender aquela tabela, professor, tem que aprender as 3 razões trigonométricas. São muitos detalhes, não é verdade? Você que perdeu as aulas anteriores, o material está todo disponível lá na plataforma do canal Educação. Tanto o material quanto o link das aulas para você estar acompanhando. Estou vendo aqui Elesbão Veloso conectado. Meu boa noite, Elesbão Veloso. Sejam bem-vindos. Assistiram às aulas anteriores? Se não, não tem problema, participa dessa daqui. Não, relações métricas foi antes, grande Gabriel. Antes. Primeiro vemos relações métricas para depois nós vermos relações, ou melhor, razões trigonométricas. A gente só vai reforçar. Alguns alunos não acompanharam as aulas todas, teve um problema ou outro, não conseguiu assistir. Então, é o seno, isso, é o cosseno, é o tangente. E a gente sempre inicia fazendo aquele feedback rápido, a gente sempre começa fazendo a pontuação sobre o que eu, aluno, sobre o que eu, aluno, tenho que saber para trabalhar com esse conteúdo. Vem cá comigo, já está na tela de vocês o conteúdo. Trigonometria no triângulo retângulo, professor. O que é que a gente vai estar trabalhando, professor? Lógico que as 3 razões trigonométricas. Para quê, professor? Saber interpretar e, principalmente, utilizar essas razões trigonométricas na resolução de situações, problemas. O que que a gente tem que recordar? O que que eu já preciso saber para trabalhar com essas 3 razões trigonométricas? Primeiro, entender que essas razões só podem ser aplicadas se e somente se, olha o condicional, olha a condição, se o triângulo for retângulo, professor. Se o triângulo tiver esse ângulozinho de 90 graus aí. Se não tiver, não pode aplicar? Pode não. Até porque só tem hipotenusa se eu estou analisando um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Professor, a primeira coisa que eu vou olhar, segue nessa ordem, sério mesmo. A primeira coisa que eu vou observar é se o triângulo é retângulo. É a primeira coisa que eu vou fazer. Professor, o cara é retângulo. Qual é a segunda coisa que eu vou fazer? Identificar as dimensões. Professor, eu olho lá primeiro para onde? Para qual lado eu olho primeiro? Você vai olhar primeiro para o maior lado desse triângulo retângulo. O maior lado desse triângulo retângulo é a nossa hipotenusa. Por que que eu tenho que identificar qual que é o lado que representa a nossa hipotenusa? Porque se você já sabe de cara quem é a hipotenusa, os outros 2 lados que sobrarem obrigatoriamente serão os nossos catetos. Então, eu já consigo saber quem é hipotenusa, eu já consigo saber quem é cateto. Tranquilo, grande Gabriel? Olha só. Se eu já sei quem é hipotenusa, se eu já sei quem é cateto, agora cabe nós verificarmos entre esses catetos quais deles correspondem aos catetos opostos ou catetos adjacentes. Qual que seria, professor? Na realidade, falei no plural, professor, porque dependendo do ângulo, eu posso ter 2 opostos, 2 adjacentes, não é verdade? Se eu considerar o ângulo alfa, o cateto oposto é o B e o adjacente é o C. Já se nós considerarmos o ângulo beta, quem passa a ser o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Tá, professor, isso aí eu acho que vocês já sabem identificar direitinho. Acredito que sim, porque a gente já treinou nessas semanas anteriores muito essa parte da identificação, e não só a identificação dessas dimensões, mas o reconhecimento
de qual razão trigonométrica é adequada para resolver cada um dos tipos de situações, problemas que são apresentados. A gente recorda que para calcular o seno de um ângulo, eu vou trabalhar com quem? Que essa ainda é a dúvida de alguns, é saber, professor, eu chego lá, na hora da questão, sabe o que é que eu me confundo? Eu não sei se eu uso seno, eu não sei se eu uso cosseno, eu não sei se eu uso a tangente, não sei. Toda vez eu me confundo, professor. Então, vamos lá. Como é que eu sei se eu vou usar o seno, professor? Como é que eu sei se eu vou usar o seno? Gente, eu vou usar o seno quando eu estiver trabalhando com o cateto oposto e a hipotenusa. Quando é que eu sei que eu irei usar o cosseno, professor? Você vai olhar o triângulo lá, você vai identificar a hipotenusa, ou melhor, você vai ver se ele te deu a hipotenusa, se ele te deu foi o cateto oposto, se ele te deu foi o cateto adjacente. E vai verificar qual dos lados ele quer que você descubra. Porque para nós aplicarmos quaisquer uma dessas razões trigonométricas, eu tenho que ter uma dimensão fornecida e uma dimensão desconhecida, que é justamente para a gente estar usando a razão trigonométrica e estar descobrindo ela. Então, no caso do cosseno, é o cateto adjacente com a hipotenusa. A tangente a gente brincou aqui com ela, professor, que não dá para esquecer jamais. A gente lembra do refri, da coca, né, professor? Ó, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se você ainda não memorizou essas três razões trigonométricas, eu te aconselho a tirar o print dessa tela, tá bom? Deixar anotado numa folha do teu lado aí, para que você fique consultando. E à medida que você vai consultando, você vai memorizando. Gabriel, toda vez que eu estou dando aula aqui de tangente, eu fico com vontade de tomar essa coca gelada mesmo. Professor, que mais eu tenho que saber? Olha só, eu estou fazendo um feedback, tá bom? Basicamente um resumo do que é o importante e o que eu, aluno, não posso deixar de saber para trabalhar com essas três razões trigonométricas. Então, o que a gente já pontuou? A gente primeiro tem que ver se o triângulo é retângulo, primeira coisa. Segunda coisa, identificar as dimensões. Primeiro, identificar a hipotenusa, para o que sobrar, eu entender que é cateto. Beleza, professor. Descobrir, professor, a dimensão que falta em um triângulo retângulo. Nesse caso, você vai ter que utilizar ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente para estar descobrindo esta tal dimensão. Mas, professor, qual das razões trigonométricas utilizar? Eis a pergunta, professor. Você vai ver se a dimensão que ele quer que você descubra é cateto oposto, é cateto adjacente ou até mesmo é a tua hipotenusa. Para quê? Para você estar buscando qual das três está utilizando. Ah, professor. E além disso, eu tenho que saber, aprender, nada de decorar, as três razões trigonométricas para o ângulo de 30, para o ângulo de 45 e para o ângulo de 60. Nesse caso, eu tenho a musiquinha lá, ó. 1, 2, 3, cantei bastante essa semana. 3, 2, 1. Lembrou da música? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. O pessoal disse que estava querendo que eu cantasse o funk aqui, mas tem na internet. Agora, quem for pesquisar na internet a musicazinha dos arcos notáveis, o funk, o pessoal vai ficar curioso. Ela não fica na cabeça igual essa aqui, não. Essa natalina, ela fica tipo aquela música lá do Baby Shark. Baby Shark, tchururu. Ela é Baby Shark, não, não, era isso mesmo. Tinha a do Baby Shark e tem a do Shark grande lá, do Dead Shark. Eu acho que tinha dos dois. Eu sei que ficava na cabeça, já passou a moda dela. É mais ou menos isso aqui. Tenho que saber, professor? Tem. Então, vamos lá, professor. Vou começar testando o conhecimento. Que pop eu não vi essa aí não, Gabriel. Que pop eu não achei essa daí não. Mas ela é de fixação boa. A pessoa, quando escuta ela, a sonoridade faz com que você memorize fácil esses valores. Eu vou pesquisar, porque aí eu vou indicar também.
Professor, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos recordar aqui. Vamos testar, né? Vamos testar aqui para ver se você recorda direitinho como que faz para identificar, que a ideia inicial aqui é ver se você está sabendo identificar corretamente quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa. Olha o tanto de pergunta que eu fiz para ti ali. Examine o triângulo retângulo. Professor, é retângulo sim. Primeira coisa, vamos por parte. O triângulo, ele é retângulo porque eu estou vendo aqui o ângulozinho de 90 graus, que é esse quadradinho. Beleza, professor. O que é que eu faço logo em seguida? Porque ele quer que eu calcule aí, pegue o caderninho, não é? E calcule o seno de alfa, o cosseno de alfa, a tangente de alfa, o seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. 6 perguntas, professor. 6. Deixa eu colocar logo as razões trigonométricas aqui, vai que você ainda não memorizou. Como é que eu calculo o seno de um ângulo? O seno de um ângulo, eu vou pegar o cateto oposto com a hipotenusa. Agora, se você não souber essas relações, você vai acabar dizendo para mim, professor, não entendi, professor, o assunto é difícil, e não é bem assim, o conteúdo é bem tranquilo. Agora, eu tenho que ter fundamentado o básico. Eu tenho que saber essa formulazinha aí, ó. Seno trabalha com quem? Com o cateto oposto e com a hipotenusa. O cosseno de um ângulo, professor, trabalha com quem? Professor, deixa eu ver se eu coloquei outro. Ah, coloquei. O cosseno de um ângulo trabalha, professor, com o cateto adjacente à hipotenusa. E a terceira razão trigonométrica, que é a tangente de um ângulo, é só pegar o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, ele quer seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Ele quer seno, cosseno e tangente do ângulo beta. Vamos na ordem aqui. Para a gente achar todas essas razões trigonométricas, Gabriel, lembra, deixa eu ver, fez certinho, tem que simplificar. É porque eu olhei rapidamente, eu vi só o 9/15. Professor, olhando para esse triângulo, eu já bati o olho nesse 15, é o maior lado desse triângulo retângulo, então esse 15 é a nossa hipotenusa. Agora, o que acontece é o seguinte, o cateto oposto pode ser o 9 ou 12. Eu sei que o 9 e o 12 são catetos. Agora, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente? Sabe o que é para você perguntar para mim? Depende, professor. Quando você quer saber quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, depende do ângulo que esteja sendo perguntado. Nesse caso, como a primeira pergunta ela é para o ângulo alfa, aqui, ó, vamos começar olhando o ângulo alfa, professor. Então, vou olhar para esse ângulozinho aqui, professor, para o ângulo alfa. Professor, para o ângulo alfa, quem está na frente do ângulo alfa, professor, é o 9. Então, esse 9, professor, ele é o nosso cateto oposto, professor. O 9 é o cateto oposto, mas é cateto oposto do ângulo alfa. Entendeu? Porque se fosse do ângulo beta, não era cateto oposto. Então, a nomenclatura cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo que você está analisando. Então, se eu já sei que aquele 9 é o meu cateto oposto, o que sobra, que é o nosso 12, obrigatoriamente, é o nosso cateto adjacente. Então, vamos começar aqui, professor. Eu quero calcular o seno de alfa. Eu quero calcular, deixa eu ver quantas eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, só 3. É isso mesmo. Então, eu quero calcular o seno de alfa. Professor, o seno de alfa, como é que o senhor vai calcular o seno de alfa? O senhor vai pegar o cateto oposto, professor, é 9, e a hipotenusa. Então, vai ser 9, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 15. Entendeu? Tá, professor? Só isso? Quase. Eu tenho que verificar se esta razão ela dá para simplificar. E dá, professor. Dá para dividir o 9 e o 15 por 3. 9, deixa eu só diminuir um pouquinho essa reta aqui, que ficou grande. 9 dividido por 3, professor, dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Tá aqui, professor.
o seno do ângulo alfa é 3/5. A razão que representa é 3/5. Professor, calcula para mim o cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa é quem com quem? Está lá em cima. Coloquei, caso você ainda não tenha memorizado. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente com a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente, professor? 12. Quem é a hipotenusa? 15, professor. Dá para simplificar? Dá sim, professor. Por 3 novamente. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Ou seja, 4/5 é a razão que representa o cosseno desse ângulo. Está faltando a tangente, professor. A tangente do ângulo alfa é quem com quem, professor? Tangente é o cateto oposto com o cateto adjacente, professor. Então, vai ficar cateto oposto é 9. Cateto adjacente é 12. Aí você dá aquela olhada, ficou 9 sobre 12, dá para simplificar por 3. Simplifica. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Acabei de encontrar a tangente do ângulo alfa. Eu fiz para o ângulo alfa. Professor, foi respondida a letra a letra B e a letra C. Vamos fazer a letra D, E e F. O que muda ali? Ele quer o seno, o cosseno e a tangente. Só que agora, professor, ele quer o seno, o cosseno e a tangente de que ângulo? De beta, professor. Vai mudar alguma coisa? Muda sim, gente. A única coisa que não muda, sabe o que é? A hipotenusa. A única coisa que não muda é a hipotenusa. Professor, tá aqui, ó. O maior lado desse triângulo é o 15. Eu já sei que esse 15 é a hipotenusa. Só que agora nós vamos olhar, professor, não mais para o ângulo alfa, e sim para o ângulo beta, professor. Quem que está na frente do ângulo beta? Professor, é esse 12 aqui, ó. Então, esse 12 para o ângulo beta é o meu cateto oposto. É o meu cateto oposto. Deu certo? Todas são simplificadas por 3. Isso é verdade, Gabriel. Então, o 9, que é o cateto que vai sobrar para o ângulo beta, passa a ser o cateto adjacente. Então, eu vou calcular o seno do ângulo beta, eu vou calcular o cosseno do ângulo beta. Professor, o seno é o senhor calcular quem com quem? Lembra das fórmulas aí para mim de novo. O seno de um ângulo é quem com quem? Cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo bem até aí? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, então, seno de beta, eu vou pegar o cateto oposto do beta, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 15. Dá para simplificar por 3, vai dar 4/5. Está aqui o seno do alfa. Seno do alfa. Professor, cosseno é quem com quem? É o cateto adjacente, que no caso é 9, sobre a hipotenusa, que é 15. Também dá para simplificar por 3, vai dar 3/5. Eu não sei, Gabriel, se você percebeu, mas depois que nós simplificamos, nós acabamos encontrando os valores pitagóricos 3, 4 e 5, que são proporcionais ao 9, 12 e 15. Prof, está faltando só a tangente. Tangente do ângulo beta é o cateto oposto
do ângulo beta, que é 12, pelo cateto adjacente do ângulo beta, que é 9. Dá para simplificar por 3. 12 por 3 vai dar 4. E 9 por 3 vai dar 3. Prof, achei a tangente. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Vocês entenderam que aqui eu só fiz treinar a identificação de quem que é cateto oposto, de quem que é cateto adjacente, de quem que é hipotenusa. A gente treinou. E treinou isso reforçando a aplicação do seno, do cosseno e da tangente. Verdade, Gabriel. É justamente o 3, 4, 5 triplicado vai dar o 9, 12 e o 15. Então, só para despertar a ideia, olha, apareceu aquilo ali também, significa dizer que eu posso estar pensando também nos valores pitagóricos dentro de uma questão de razões trigonométricas. Elas podem trabalhar juntas de modo a facilitar mais ainda o resultado. Professor, de boa, foi. Se eu já entendi como que eu faço, professor, para estar trabalhando, o que que eu posso estar fazendo? Cara, aplicando as razões trigonométricas. Para quê? Para encontrar uma dimensão desconhecida. Olha essa primeira atividade. Estou batendo o olho aqui, ele quer que você determine o valor de x nesse triângulo abaixo. Eu já vi aqui, professor, que esse triângulo não é um triângulo qualquer. Ó o ângulozinho aqui. Tem um ângulozinho de 90 graus, então o cara já é um triângulo retângulo. Se o cara é um triângulo retângulo, ele tem hipotenusa e ele tem cateto. O que é que eu vou fazer? Professor, eu vou aqui observar logo para ver quem que é a hipotenusa. Professor, a hipotenusa é o maior lado? No olho mesmo, achei, professor. Achei, professor. O 50 aqui é a minha hipotenusa, professor. O 50 é a minha hipotenusa. Tá, professor. Aí o senhor tem aquele x ali só, que é o que ele quer, não é? Tá aqui, professor, o x, ó. Tá aqui o x. Esse x aqui, ele é cateto, lógico que ele é cateto. Mas ele é cateto oposto ou ele é cateto adjacente? O que é que você vai fazer? Ah, show de bola, Gabriel. Já ia comentar. Ele é isósceles, né, Gabriel? Ou seja, o lado DF é igual ao lado DE, professor. O lado DF é igual ao lado DE. Professor, tipo assim, se eu for analisar o ângulo que ele forneceu para mim, só tem um ali que eu estou enxergando. Existe outro que eu posso encontrar. Mas enxergando, professor, só tem esse aqui. O ângulo de 45 graus. E eu quero que você perceba que esse x, que é o que ele quer que a gente descubra, está na frente do ângulo. Então, esse x é o meu cateto oposto. Tá, professor? Então, quer dizer que eu vou olhar para essa questão e eu tenho que descobrir qual daquelas 3 razões trigonométricas eu vou aplicar. Se irei aplicar o seno de um ângulo, que trabalha com cateto oposto e hipotenusa, se irei trabalhar com o cosseno de um ângulo, que é cateto adjacente e hipotenusa, ou se vou trabalhar com a tangente do ângulo, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O teu trabalho é reconhecer as dimensões da questão e verificar qual daquelas 3 razões ali em cima, que eu acabei de anotar para vocês, é a ideal para a gente estar utilizando. Professor, nessa questão aqui está bem fácil, professor. Por quê? Ele me deu cateto oposto e me deu hipotenusa para estar trabalhando. Eu já sei que quem vai resolver essa questão, professor, é o seno. De que ângulo? Quem é o ângulo, professor, que ele me deu lá? 45. Então, eu vou montar, vai ficar seno do ângulo que tem lá, professor, que é o 45 graus, é o cateto oposto do 45 graus, que é x, sobre a hipotenusa, que é 50. Agora, entenda que para nós resolvermos esse tipo de questão, nós temos que recorrer àquela tabelinha de arcos notáveis, lá da musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, volta lá na tabela e pesquisa. Isto é, se você não souber já, né? Eu acredito que muitos já saibam quanto que vale o seno de 45. Professor, na tabela,
O seno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual ao x sobre 50. Agora só é fazer aquela multiplicação cruzada e encontrar o resultado. Vai pensando aí quanto é que dá. Deixa eu ver o que o Gabriel colocou para mim aqui. Isso, Gabriel. Também poderia ser cosseno, porque eu poderia dizer que o outro lado lá também é x. Poderia. Como eu também poderia usar Pitágoras, Gabriel. Também poderia usar Pitágoras. Sabe por quê? Porque se a gente concluiu que o triângulo era isósceles, se do D para o F é x, do D para o E é x, eu poderia também dizer que o 50 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, teria 3 caminhos. Agora, se é entre você escolher um Pitágoras e a razão trigonométrica, que a gente está aplicando aqui, escolha sempre a razão trigonométrica, é aquela que vai te dar bem menos conta, bem menos trabalho. Então, aqui, professor, agora só é fazer aquele, ó, esse vezes esse vezes esse, professor. 2 vezes x vai dar 2x, que é igual 50 vezes raiz de 2. A gente já falou que quando tem conta com raiz, é só fazer a multiplicação e repetir a raizinha no finalzinho do número. Aqui a gente tem uma pequena equaçãozinha. Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando com x, vou jogar para o lado do 50 raiz de 2, dividindo. 50 dividido por 2, o meu x vai dar exatamente 25 raiz de 2 centímetros. Então, tem aluno que já disse para mim que diz que se atrapalha. Eu não sei por quê, porque diz que esses senos, esses cossenos, essas tangentes, eles vêm com raiz. Aí ele se atrapalha todo. Gente, quando tem essa raizinha, tu não vai calcular ela. Tu só vai repetir. Tu vai multiplicar, se tem um número multiplicado com a raiz, tu multiplica e bota a sua raizinha no final. É só deixar ela seguir o curso dela lá. Agora, há situações que ele pede para você substituir a raiz pela sua aproximação. Nesse caso, se e somente se a questão pedir, aí é que você vai ter que substituir. Mas você pode fazer na conta com a raiz normal. Faz a conta com a raiz, encontra o resultado com a raiz, aí depois é que você vai estar substituindo. Professor, vamos fazer mais questão. Essa aqui foi tranquila para a gente recordar. Tenho aqui a nossa segunda questão. Professor, ele disse que quer que você determine o valor do y agora nesse triângulo, professor. O que é que eu vou fazer? Bater o olho nele para ver que tipo de triângulo é esse. O professor tem um ângulo de 90 graus, o triângulo é retângulo. Opa, que bacana. Se o triângulo é retângulo, significa dizer que eu posso tentar aplicar seno, eu posso tentar aplicar cosseno, eu posso tentar aplicar tangente. Qual deles irei aplicar? Depende das dimensões informadas, depende do ângulo que eu estou considerando. Porque, tipo assim, você está vendo nessa questão que ele já me forneceu um ângulo, já estou enxergando aqui um ângulo agudo, professor. Está aqui o ângulo de 60 graus. Eu posso resolver essa questão, eu posso encontrar esse y usando aquele ângulo de 60, analisando o triângulo pelo ângulo de 60, ou não. Eu posso fazer com esse ângulo aqui que ele não me forneceu. Eu aprendi bem no comecinho, professor, do ensino fundamental, quando eu estudei só triângulos, que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. E no caso específico do triângulo retângulo, a soma dos 2 ângulos agudos sempre tem que dar 90 graus. Então, se ali é 60, esse aqui vai valer 30 graus. Então, prof, eu faço a questão, eu analiso a questão por qual ângulo? Quem escolhe sempre é você. Se você disser que quer fazer com o ângulo de 60 graus, eu quero que você entenda que aquele y para o ângulo de 60 é cateto oposto. E o raiz de 3 para o ângulo de 60 é cateto adjacente. Já se você optar em resolver a nossa questão utilizando-se do ângulo de 30, o raiz de 3 é o lado que vai estar na frente do ângulo de 30. Então, o raiz de 3 agora passaria a ser o cateto oposto e o y o cateto adjacente. Eu vou fazer
com o ângulo que ele me forneceu mesmo. Prof, então vamos lá. O y está na frente do ângulo de 60, está aqui. E o raiz de 3, professor, como o y está na frente, ele é o cateto oposto. Eu sei que esse lado que ele não me forneceu é a hipotenusa, não é? Mas não precisa calcular. Eu já sei que eu não vou usar nem seno e nem cosseno nessa questão. Por quê, professor? Porque tanto a fórmula do seno quanto a fórmula do cosseno utiliza-se da hipotenusa. E nessa aqui, professor, ele só me deu o cateto. Para o ângulo de 60, o cateto oposto. Para o ângulo de 60, esse raiz de 3, o cateto adjacente. Qual das 3 razões trigonométricas trabalha? Show, Gabriel, muito bem. Professor, é o da coca, do refri. A tangente, professor, do ângulo de 60 graus, não é isso? É pegar quem com quem? O cateto oposto, que é y, pelo cateto adjacente, que é raiz de 3. Gabriel, eu acho, deixa eu ver aqui. A tangente, eu acho que você confundiu. Você fez com ângulo de 30, tá. É porque eu estava olhando aqui, você tinha colocado raiz de 3 sobre 3, mas é porque você fez pelo ângulo de 30 graus. Tem só uma coisa, Gabriel. Tem que finalizar, não precisa racionalizar, não. Essa sua aí não precisa, porque dá para cancelar, cara. Dá para cancelar. Você não encontrou raiz de 3 sobre 3 é igual a raiz de 3y? O raiz de 3y você vai passar dividindo. Só que você só não terá necessidade de racionalizar, porque em cima tem raiz de 3 também. Aí você pode cortar, entendeu? Agora, se em cima fosse uma raiz de 5, aí sim você teria que racionalizar. Por que que eu optei pelo 60? Porque eu sabia quanto que era a raiz de 60. A raiz de 60 é só raiz de 3, que é igual a y sobre... Iria dar menos conta. Esse vezes esse. Professor, vai ficar y é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3. Gente, já até comentei com vocês. Uma raiz multiplicada por ela mesma dá só o radicando, dá só o valor de dentro. Oxe, professor, por que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, professor? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é a mesma coisa que a raiz de 9, e raiz de 9 é 3, só justificando. Então, já fica a dica. Uma raiz multiplicada por ela mesma dá só o resultado de dentro, ou seja, dá só o 3. Não é isso? Vamos para mais questão. Vamos lá, professor, mais uma. Olha a outra. Ele quer que você determine a medida AC nesse triângulo. Já olhei aqui, já vi que o cara é um triângulo retângulo, professor. Já vi aqui que ele quer descobrir o lado AC, professor. Vou chamar de X. E eu já sei também que esse lado AC aqui, professor, não é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa hipotenusa, professor, maior lado. Professor, já estou olhando aqui, professor, aqui embaixo, esse 9zinho aqui é cateto, mas é cateto oposto ou é cateto adjacente do ângulo de 30? Professor, é cateto adjacente. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas por que é cateto adjacente? Outra forma que eu tenho para identificar o cateto adjacente é só entender que o cateto adjacente sempre toca no ângulo. O cateto oposto é aquele que não toca no ângulo, e o cateto adjacente toca. A gente até brinca que diz que um sinônimo para adjacente é vizinho. Então, é o lado que é vizinho. Se você observar, os vizinhos do ângulo de 30 graus aí é a hipotenusa e o 9 lá, que é o cateto adjacente. Professor, daquelas 3 razões, eu tenho que escolher, né? Isso mesmo. Aí você tem que lembrar, seno de um ângulo, professor, é cateto oposto com a hipotenusa. Não é esse aqui não, professor. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente com a hipotenusa. Achei, professor, vai ser cosseno. Até porque a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente.
Prof, vai ficar cosseno do ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente, que é, cuidado para não trocar, tá bom? Sobre a hipotenusa, que é x. Às vezes acontece da pessoa escrever x sobre 9, entendeu? Outra coisa, professor, não vai confundir. Lá na tabelinha de arcos notáveis, você tem que pegar o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Por que eu estou falando isso? Porque se você analisar a tangente é raiz de 3 sobre 3, entendeu? É raiz de 3 sobre 3. E a do cosseno é raiz de 3 sobre 2. Para não confundir também, porque senão desanda. Professor, aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. Dei aquela... Ó, falei do raiz de 3 sobre 3, sobre 2. Sobre 3 é a tangente. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 9 sobre x. Essa aqui sim vai ter a necessidade de racionalizar. Essa vai ter. Vai ficar, professor, produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse vezes esse. Não é? Vai ficar raiz de 3 vezes x, vai dar raiz de 3x é igual a 2 vezes 9, dá 18. Continuando a nossa conta, eu vou ter que x é igual a 18 dividido pela raiz de 3. Como a matemática diz não admitir raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. O que é isso, professor? Toda vez que eu tiver uma fraçãozinha e uma raiz embaixo, eu tenho que racionalizar. Como é que funciona isso, professor? É só você pegar tanto o numerador quanto o denominador e multiplicar por essa raiz. Vai ser vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Professor, então, multiplicando 18 vezes raiz de 3, vai ficar 18 raiz de 3. Embaixo, lembra da dica que eu falei agora há pouco? Uma raiz multiplicada por ela mesma é o número de dentro, vai dar só o 3. Após a racionalização, você vai verificar a possibilidade de simplificar alguém. Nesse caso, dá para dividir o 18 com o 3. 18 dividido com 3 dá exatamente 6. Então, o valor do nosso x vai ser exatamente 6 raiz de 3 centímetros. Alguém quer perguntar alguma coisa, seja do cálculo, seja do porquê usar cosseno, seja sobre a simplificação, seja, professor, qualquer que seja a tua dúvida, pergunta, tá tranquilo, até porque essas aqui são questões bem técnicas, que avaliam se você recorda das 3 razões trigonométricas. Professor, foi. E se a gente partir para questões mais contextualizadas, fica mais difícil? Não, gente. A diferença da questão contextualizada é você utilizar o que nós acabamos de fazer nessas questões anteriores, só que visualizando dentro do nosso conteúdo algo do nosso cotidiano, algo do meu meio, que pode acontecer comigo, com você, com alguém próximo da gente. Então, eu estou olhando para essa questão, ele diz lá, observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa medida, a sombra, né, era de 63 metros quando os raios de sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, ele quer saber a altura do prédio. Olha aí, um jeito bacana da gente descobrir a altura das coisas, pela sombra. Eu sei que não dá de você pegar uma fita métrica para medir o tamanho de um prédio, o tamanho de um poste, mas dava para você pegar uma fita métrica e descobrir quanto que vale a sombra desse prédio, dessa árvore, desse poste. E medir o ângulo, professor, que o raio solar faz, professor, com o solo. E dava para estar fazendo esse cálculo. Professor, como é que a gente faz aqui? Tem triângulo retângulo aqui? Tem, professor. Se o senhor analisar bem aqui, deixa eu ver se eu coloquei 2 vezes. Coloquei. Eu tenho aqui, professor, ó. Ele quer essa distância aqui, ó, que eu estou chamando de H, professor. Ele quer a altura desse prédio, professor. Tá aí o triângulo retângulo, professor. Tá aqui, ó. Tá aí o triângulo retângulo, professor. Conseguiu visualizar? Conseguiu, não é? Deixa eu ampliar um pouquinho mais para facilitar. Prof, vamos lá. O senhor disse que a primeira coisa que a gente deve fazer
Ele quer que a gente descubra aqui a altura desse prédio, que eu estou chamando de H. Eu tenho que entender que o ângulo que nós estamos analisando é esse 30 graus. Então, eu já estou vendo que a altura do prédio aqui, professor, que é o nosso H, para o ângulo de 30, é cateto oposto. Então, eu já sei que eu vou buscar uma fórmula que tem cateto oposto. E esse 63 aqui, ele representa também um cateto, só que é o cateto adjacente. Então, o teu trabalho aqui é buscar, entre aquelas três razões trigonométricas, aquela que tem cateto oposto e cateto adjacente. Nesse caso, nós vamos usar a tangente do ângulo, que trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente. Vai ficar a tangente de 30 graus, é o cateto oposto do 30 graus, que é a altura que eu quero descobrir, sobre o cateto adjacente, que é 63. Professor, vou lá na tabelinha de arcos notáveis verificar quanto que vale a tangente de 30. A tangente de 30, professor, é a raiz de 3 sobre 3, que é igual, repetindo, H sobre 63. Faço o que agora, professor? Cruz, credo, professor, produto dos meios pelos extremos. Não é, Gabriel? Vai ficar 3H é igual a 63 vezes raiz de 3, dá 63 raiz de 3. E agora, professor? Só finalizar. Estou finalizando, minha diretora. Vai ficar que o H é 63 raiz de 3 dividido por 3. Vê se dá para dividir e dá. 63 dividido por 3 vai dar exatamente 21 raiz de 3 metros para a altura do nosso prédio. Vai pensando, se tiver ficado alguma dúvida aí, traz para a gente já já, porque agora a gente vai dar aquela pausazinha super rápida. Vai lá, toma aquela água, dá aquela descansada, relaxa e a gente volta já já com mais trigonometria no triângulo retângulo. 2 minutinhos, a gente volta já já.